Oi, gente! Vim comentar um pouco sobre diversificar os estudos, ou seja, fazer vários modos diferentes de estudo. Por exemplo, só assistir aula não é estudar, só ver teoria não é estudar. Pelo menos não é tão eficiente assim. Então eu vim comentar algumas coisas que esse diversificar pode te ajudar muito no rendimento e na produtividade dos teus estudos. Eu sinto que diversificar, de que mudar os modos de estudo, para mim ajuda bastante, tanto o rendimento quanto a produtividade, para entender melhor aquele conteúdo. Por exemplo, você tem um objeto numa mesa. Se você consegue ver ele de mais ângulos diferentes, você consegue ter uma noção mais geral daquele objeto. Você não vai estar vendo ele só de frente ou só de lado, sabe? Você vai estar vendo diversos ângulos ao redor daquele objeto. Isso que eu quero dizer. Se você só estudar teoria, você está vendo o objeto de um único ângulo. Se você só assistir aula, você está vendo o objeto só de outro ângulo, sabe? E quanto mais diversos ângulos você tem, mais você consegue compreender aquele objeto como um todo. Eu sinto que essa diversificação de aula, teoria, questões, tarará, tarará, isso me ajuda bastante a compreender o todo daquele conteúdo, daquela matéria. Aula. Eu assisto aula e com um caderno junto ou com a apostila junto, eu vou fazendo anotações. Essas anotações servem muito mais para mim prestar atenção na aula do que pelas anotações em si. Porque quando eu estou prestando atenção na aula e anotando, eu sinto que eu consigo absorver mais daquela aula. Então, é mais para prestar atenção às anotações, né? Para prestar atenção e para não ter sono durante a aula, porque às vezes dá sono também. Mas em aula eu assisto e faço anotações, seja no caderno, seja na apostila. Teoria. A teoria, ultimamente, eu vejo apenas quando eu tenho algum erro numa questão, então eu tenho que voltar para a teoria e me aprofundar naquele conteúdo mais uma vez. Então, a teoria eu não tô vendo ela do início ao fim, em todas as matérias. Eu volto para pontos específicos para entender e corrigir os meus erros em questões. Mas daí a teoria também é ler e ir grifando algumas palavras principais, alguns conceitos, algumas coisas bem básicas, é ler e grifar. E é isso. Resumo. O resumo eu só faço em conteúdos que eu tenho maior dificuldade. Daí eu pego e faço ele à mão ou no computador, bem simples, bem assim, só com os tópicos principais, e é isso. Revisão. Revisão eu não tinha muito costume de fazer revisões, mas é de extrema importância fazer revisão, porque só assim o conteúdo vai ser bem fixado na tua cabeça, sabe? Então eu tô fazendo revisões agora, eu me adaptei a um modelo que é com flashcards, que são aquelas fichinhas pequenas, eu coloco a pergunta de um lado e a resposta do outro, e isso tá me ajudando demais em fazer revisões. Então é assim que eu tô fazendo ultimamente. A autoexplicação ou explicar o conteúdo para alguém ajuda muito a fixar esse conteúdo na minha cabeça. Porque quando alguém me pergunta uma questão, alguém me pergunta algum conteúdo, algum conceito, eu tenho que explicar e fazer todo um contexto para explicar bem aquele conteúdo, sabe? Então, isso também ajuda tanto para mim organizar aquele conteúdo na cabeça para repassar esse conteúdo, quanto na fixação da matéria, enfim. Questões. As questões são muito importantes serem feitas, porque com elas você consegue entender como é estruturada aquela prova que você vai fazer, como as questões são feitas, como você tem que responder aquelas questões. Porque fazer prova da URGS, por exemplo, de um vestibular, é bem diferente de fazer a prova do Enem, por exemplo.
Então, entender como se cobra as questões em cada uma das provas é muito importante para ti estar preparado para a prova e para te entender e aplicar o teu conhecimento. E por fim, simulados. Os simulados, eles ajudam muito a medir o teu conhecimento, a tua evolução. Então, quando tu faz simulado, tu consegue entender o que tu precisa melhorar, se é no tempo, se é uma matéria, se é um conteúdo específico. Então, o simulado, tu vai conseguir fazer um teste pré-prova, sabe? Fazer, entender e simular bem o contexto da prova e o tempo de prova. Isso também faz bastante diferença. E colocar em prática tudo que você estudou, sabe? O simulado realmente é para medir o teu conhecimento e a tua evolução. Então, resumindo, todos esses ângulos e modos diversificados de estudar seriam, que eu falei antes, né? Aula, teoria, resumo, revisão, autoexplicação, simulados e questões. Todos esses, dependendo, óbvio, depende da matéria, eu faço mais de um, depende da matéria, eu faço mais de outro, mas eu tento, em todas as formas, diversificar muito isso e não ter alguma coisa fixa, sabe? Por exemplo, história, eu gosto de anotar muitas coisas em aula. Biologia eu anoto pouco, por exemplo, questão de aula, né? Então, assim, varia muito de matéria para matéria, mas isso eu fui adaptando ao longo do tempo. Mas eu tento, ao máximo, fazer essa diversificação. Isso me ajuda muito a compreender todos os ângulos do objeto, entender todos os lados daquele conteúdo. Me ajuda bastante mesmo. Então é isso, eu espero ter ajudado. Um beijo, tchau!